Olá pessoal, fechando a série de vídeos sobre coordenadas polares, o que nós vamos fazer agora é justamente definir como é que a gente calcula uma integral dupla em coordenadas polares. Bem, para isso a gente começa olhando para uma região em coordenadas polares. Então observe o seguinte, eu tenho aqui o eixo x positivo, que é o θ igual a zero. Do lado de cá, eu tenho o θ igual a π. E eu vou delimitar uma região usando dois ângulos θ, que eu estou chamando aqui de θ igual a alfa e θ igual a beta. A partir disso, eu vou colocar agora uma região formada por duas curvas, onde eu tenho o r em função de θ. Tá? Se você lembra dos gráficos polares, aqui eu vou ter uma equação polar e aqui uma outra equação polar que a gente consegue fazer os gráficos dessas curvas. Com isso, eu delimito uma região no meu espaço plano em coordenadas polares. E agora eu quero definir uma integral dupla sobre esta região. Então, agora a nossa região não é mais uma região cartesiana, mas sim uma região polar. Bom, como é que fica essa definição? Analogamente ao que nós fizemos lá no vídeo de integrais duplas cartesianas, a gente tem que fazer a nossa trilha, né? Lá a gente dividiu em retângulos o ΔX e o ΔY, e aqui a gente também vai fazer essa divisão, só que agora usando o ΔR e o Δθ. Então, quando a gente faz essa variação, nós temos essa divisão do nosso retângulo, da nossa região, perdão. Tá ok? O que nós temos aqui? Veja só, a partir dessa divisãozinha, a gente vai escolher, deixa eu ver aqui, o que a gente tem? Aqui eu tenho o meu ΔR, que eu vou variando, então eu tenho 1 ΔR, 2 ΔR, 3 ΔR, certo? Para cada tamanhozinho de R, eu vou ter uma curva dessa. E aqui eu tenho, para cada variação de θ, né, o Δθ, eu vou ter uma regiãozinha aqui. Então, a partir disso, a gente pega dentro dessa região só os retângulos polares, que ficaram dentro da região, como a gente fez lá atrás. Então, só esses retângulos é que eu vou usar na minha definição da integral dupla. Desses retângulos todos, para cada um deles, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar, em cada retângulozinho desse, eu vou pegar um ponto, que nesse caso específico, eu vou escolher, para facilitar os cálculos, o centro do meu retângulo polar. Tá? Então, ele tem aqui um Δθ, aqui um ΔR, e no centro dele eu vou escolher um ponto RK, θK. Isso eu vou fazer para todos os retângulos, para cá variando de 1 até n, né? Que é a quantidade de retângulos que eu vou ter. Muito bem, a partir daí, a gente vai olhar agora para um setor desse espaço todo, que eu vou destacar aqui. Então, desse setorzinho aqui, que está aqui, a gente vai olhar agora para... O que eu quero é calcular a área desse retângulo polar aqui, que é esse cinzinho mais escuro que está aqui. Bom, como é que a gente faz para calcular essa área? Vejam bem, no centro desse retângulo, eu tenho o meu ponto RK, certo? Esse tamanho aqui é RK. Esse ponto aqui é justamente RK menos metade desse ΔR, né? Já que ele está no centro, bem no centro, então isso aqui, esse pedacinho aqui, é metade do ΔR. Esse ponto do lado de cá é justamente o RK mais metade do ΔR. Ok? Muito bem. Agora observe o seguinte, essa parte aqui é um setor circular, que eu vou chamar de setor menor, porque ele usa um raio menor. A parte de cima, que vem até aqui em cima, é o meu setor maior, né, que engloba esse cinza mais esse azul. Esse é o meu setor maior. Então, o que nós temos? A área do ΔAK que eu estou procurando
é justamente a área do setor circular maior menos a área do setor circular menor. Bom, só para lembrar, a fórmula da área de um setor circular é metade do ângulo vezes o raio ao quadrado, certo? Então, para o setor menor, o que nós temos? O ângulo θ é justamente esse Δθ, que é o mesmo para os dois setores, e o raio do setor menor é justamente esse tamanho aqui, ó, porque é esse valor aqui, que é RK menos ΔR sobre 2. Enquanto que para o setor maior, o θ continua sendo o Δθ, e o meu raio vai ser RK mais ΔR sobre 2, que é esse valor aqui. Bom, com isso, a gente tem o seguinte, o ΔAK vai ser a área do setor maior menos a área do setor menor. Quando eu faço essas contas, ou seja, eu distribuo esse quadrado e esse quadrado, alguns elementos vão cancelar. Sugiro até que você faça essa conta para você ver. E no final das contas, o que a gente chega é que isso aqui eu vou ter Δθ sobre 2 vezes esses caras aqui, quando eu junto e espalho esse quadrado e cancelo quem tem que cancelar, sobra 2RK ΔR. Esse 2 e esse 2 se cancelam, então a minha área fica RK vezes ΔR vezes Δθ. Então, sabendo então qual é a área do meu setor circular, então agora a gente vai definir a soma de Riemann para poder definir a integral dupla em coordenadas polares. Ok? Vamos ver como é que fica isso. Pois bem, vamos então definir efetivamente uma integral dupla em coordenadas polares. Bom, para a gente fazer a soma de Riemann, a gente precisa efetivamente de o f no ponto RK θk, que a gente tinha escolhido lá no centro do meu retângulo polar, e a área daquele retângulo polar, né? Isso aqui a gente já calculou, e o ΔK também a gente já calculou. Então, a soma de Riemann vai ficar dessa forma, que é a forma geral, independente do sistema de coordenadas que eu estou usando, né? O que muda é justamente os pontos aqui dentro, porque vai depender exclusivamente do sistema de coordenadas. Então, basicamente, essa fórmula é a mesma. Agora, o que vai mudar é quando eu vou fazer o cálculo efetivo. Então, vejam, o meu ΔK eu vou trocar pelo valor dele, que é RK ΔR Δθ. E, a partir daqui, o que a gente faz? A gente calcula o limite. Então, o limite da soma de Riemann para n tendendo ao infinito é o limite disso aqui. E quando a gente faz esse limite, o que acontece? Esse f de xk θk vira o meu f de rθ, desculpa, o f de rk θk vira o f de rθ. Esse RK, como ele é um ponto, uma coordenada R, então ele vai aparecer aqui, ó. É a minha coordenada R que eu vou multiplicar a função que eu estiver integrando. E o meu ΔR Δθ vai virar dr dθ. Certo? Então, só chamando a atenção, no caso de coordenadas polares, o meu dA que eu tinha antes nas coordenadas cartesianas, que era dx dy ou dy dx, agora vai ser r dr dθ. Então, eu vou ter sempre que acrescentar a variável r no meu cálculo da integral em coordenadas polares. Mais especificamente, o que nós temos é, de modo geral, se essa aqui é aquela região que a gente definiu antes, o que nós temos em termos de variações? A variação do R, para eu estar dentro da região, né, a variação da coordenada R, significa que eu vou entrar na minha região a partir desta função e eu saio da região a partir dessa função. Então, a variação de R é de G1 até G2 de θ. Ao passo que a variação de θ
né? Lembrando que θ começa no eixo x positivo e anda, para o θ crescer, ele vai no sentido anti-horário. Então, eu entro na região a partir deste valor de θ e eu saio da região a partir desse valor de θ. Então, a variação de θ vai ser de alfa até beta. Com isso, como é que fica, então, a nossa integral sobre a região R, dA? Eu vou ter uma integral de f de r θ, r dr dθ. Esse r está aqui porque ele faz parte do dA, o r variando de G1 até G2 e o θ variando de alfa até beta. Tá? Então, só para reforçar, no caso de coordenadas polares, o meu dA vai ter esse rzinho multiplicando. E assim como em coordenadas cartesianas, a gente pode ter dr dθ e dθ dr. Mas esta forma de integrar é muito rara. Em geral, a gente tem sempre o r sendo escrito em função de θ. Ok? Vamos ver agora um exemplo mais prático, um exemplo numérico, usando integrais duplas de coordenadas polares. Muito bem. Então, vamos fazer esse exemplo aqui para a gente entender como é que a gente calcula integrais duplas em coordenadas polares. A ideia aqui é calcular a área de uma região, né, do plano que está dentro do cardioide r igual a 1 mais cosseno θ e fora do círculo r igual a 1. Bom, esse cardioide, no vídeo sobre gráficos polares, a gente fez exatamente o gráfico dessa curva e o círculo de raio 1, né, a gente sabe o que a gente vai ter. Então, a nossa primeira etapa é justamente esboçar a região. Então, nós temos aqui o círculo de raio 1 e o cardioide 1 mais cosseno θ. A região diz que está dentro do cardioide e fora do círculo. Então, dentro do cardioide seria tudo isso, fora do círculo fica só essa meia-lua aqui. Então, essa é a nossa região que a gente quer calcular a área disso. Ok? Bom, para calcular essa área, a primeira coisa que a gente tem que fazer depois de já ter feito o esboço, quer dizer, na verdade, a segunda etapa, vai ser justamente calcular a interseção das curvas, ou seja, em que pontos essas curvas se interceptam. Ou seja, eu quero achar esses pontos aqui, porque eu preciso para fazer os meus limites de integração. Bom, a interseção das curvas é nada mais nada menos do que igualar r igual a 1 com r igual a 1 mais cosseno θ. Quando a gente iguala esses dois, esse 1 e esse 1 se cancelam e eu fico com cosseno de θ igual a 0. Cosseno de θ igual a 0 é justamente quando θ for mais ou menos π sobre 2, que é justamente os ângulos que eu tenho aqui, certo? Aqui eu tenho o θ igual a π sobre 2 e aqui embaixo a gente tem o θ igual a menos π sobre 2. Ok? Muito bem. Com isso, a gente consegue então calcular os limites de integração. Veja que as funções que nós temos, uma eu tenho o r constante e na outra eu tenho o r em função de θ. Se eu tenho o r em função de θ, nós estamos exatamente no caso que eu mostrei no slide passado. Então, a primeira variação é em relação a r, certo? Então, para eu estar dentro da região, eu entro pela curva r igual a 1 e eu saio pela curva r igual a 1 mais cosseno θ. Então, a variação de r vai de r igual a 1 até r igual a 1 mais cosseno θ. Bom, e a variação de θ? Para eu poder varrer essa região toda, o que tem que acontecer com o θ? O θ tem que começar variando aqui de baixo e terminar lá em cima. Lembre-se que a variação positiva ou crescente de θ é no sentido anti-horário. Então, se é no sentido anti-horário, eu não posso começar daqui e virar para baixo. Eu tenho que começar de baixo para cima. Com isso, se eu começo aqui abaixo do eixo x, o semi-eixo x positivo, lembre-se que para cá o θ é negativo.
né? Então, eu saio do θ igual a menos π sobre 2 e vou até o θ igual a π sobre 2. Certo? Então, essa é a variação de θ. Com isso, a gente monta, então, a gente vai para a nossa quarta etapa, que é a área da região R. Lembra que o que nós vimos na aula passada é que a área de uma região do plano nada mais é do que a integral dupla de dA sobre a região. Isso aqui independe do sistema de coordenadas que eu esteja usando. No sistema de coordenadas polares, eu vou simplesmente escrever o meu dA da forma como o sistema de coordenadas polares exige. E a variação de R eu obtive aqui já anteriormente. Então, esta fórmula, que não muda, independente do sistema de coordenadas que eu esteja trabalhando, vai ser escrita agora no sistema de coordenadas polares dessa forma. Então, o meu dA vira R dr dθ. Lembre-se que esse R faz parte do dA. A minha função 1 continua sendo 1, tá? E aí a variação de R vai de 1 até 1 mais cosseno θ, e a variação de θ de menos π sobre 2 até π sobre 2. Bom, quando eu integro em R, o que nós temos é R ao quadrado sobre 2, variando de 1 até 1 mais cosseno θ. Essa variação me dá esse negócio enorme aqui. Essas integrais, a gente vai recorrer às fórmulas lá do cálculo 2, e quando eu faço essa integração, eu chego neste resultado, que seria a área da região formada aqui dentro do cardioide e fora do círculo. Muito bem, sobre integrais duplas, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês curtam e tenham bons estudos. Até a próxima. Muito bem, então vamos fazer esse exemplo aqui para a gente entender como é que a gente calcula integrais duplas em coordenadas polares. A ideia aqui é calcular a área de uma região, né, do plano que está dentro do cardioide R igual a 1 mais cosseno θ e fora do círculo R igual a 1. Bom, esse cardioide, no vídeo sobre gráficos polares, a gente fez exatamente o gráfico dessa curva, e o círculo de raio 1, né, a gente sabe o que a gente vai ter. Então, a nossa primeira etapa é justamente esboçar a região. Então, nós temos aqui o círculo de raio 1 e o cardioide 1 mais cosseno θ. A região diz que está dentro do cardioide e fora do círculo. Então, dentro do cardioide seria tudo isso, fora do círculo fica só essa meia-lua aqui. Então, essa é a nossa região, que a gente quer calcular a área disso. Ok? Bom, para calcular essa área, a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois de já ter feito o esboço, quer dizer, na verdade, a segunda etapa, vai ser justamente calcular a interseção das curvas, ou seja, em que pontos essas curvas se interceptam. Ou seja, eu quero achar esses pontos aqui, porque eu preciso para fazer os meus limites de integração. Bom, a interseção das curvas é nada mais nada menos do que igualar R igual a 1 com R igual a 1 mais cosseno θ. Quando a gente iguala esses dois, esse 1 e esse 1 se cancelam, e eu fico com cosseno de θ igual a 0. Cosseno de θ igual a 0 é justamente quando θ for mais ou menos π sobre 2, que é justamente os ângulos que eu tenho aqui, certo? Aqui eu tenho o θ igual a π sobre 2, e aqui embaixo a gente tem o θ igual a menos π sobre 2. Ok? Muito bem. Com isso, a gente consegue, então, calcular os limites de integração. Veja que as funções que nós temos, uma eu tenho o r constante e na outra eu tenho o r em função de θ. Se eu tenho o r em função de θ, nós estamos exatamente no caso que eu mostrei no slide passado. Então, a primeira variação é em relação a r, certo? Então, para eu estar dentro da região, eu entro pela curva r igual a 1 e eu saio pela curva r igual a 1 mais cosseno θ. Então, a variação de r vai de r igual a 1 até r igual a 1 mais cosseno θ.
Bom, e a variação de θ? Para eu poder varrer essa região toda, o que tem que acontecer com o θ? O θ tem que começar variando aqui de baixo e terminar lá em cima. Lembre-se que a variação positiva ou crescente de θ é no sentido anti-horário. Então, se é no sentido anti-horário, eu não posso começar daqui e vir lá para baixo. Eu tenho que começar de baixo para cima. Com isso, se eu começo aqui abaixo do eixo x, o semi-eixo x positivo, lembre-se que para cá o θ é negativo, né? Então, eu saio do θ igual a menos π sobre 2 e vou até o θ igual a π sobre 2. Certo? Então, essa é a variação de θ. Com isso, a gente monta, então, a gente vai para a nossa quarta etapa, que é a área da região R. Lembra que o que nós vimos na aula passada é que a área de uma região do plano nada mais é do que a integral dupla de dA sobre a região. Isso aqui independe do sistema de coordenadas que eu esteja usando. No sistema de coordenadas polares, eu vou simplesmente escrever o meu dA da forma como o sistema de coordenadas polares exige. E a variação de R eu obtive aqui já anteriormente. Então, esta fórmula, que não muda, independente do sistema de coordenadas que eu esteja trabalhando, vai ser escrita agora no sistema de coordenadas polares dessa forma. Então, o meu dA vira R dr dθ. Lembre-se que esse R faz parte do dA. A minha função 1 continua sendo 1, tá? E aí a variação de R vai de 1 até 1 mais cosseno θ, e a variação de θ de menos π sobre 2 até π sobre 2. Bom, quando eu integro em R, o que nós temos é R ao quadrado sobre 2, variando de 1 até 1 mais cosseno θ. Essa variação me dá esse negócio enorme aqui. Essas integrais, a gente vai recorrer às fórmulas lá do cálculo 2, e quando eu faço essa integração, eu chego neste resultado, que seria a área da região formada aqui dentro do cardioide e fora do círculo. Muito bem. Sobre integrais duplas, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês curtam e tenham bons estudos. Até a próxima.